Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Kirchhoff Unfer, juntamente com o professor Gil Bazanini. Nós vamos, eu vou apresentar aqui para vocês o artigo a respeito que a gente fez da formação de microjatos e danos por cavitação em corpos de prova de alumínio. Então, eu trabalho junto com o professor Gil Bazanini, né, faço parte do grupo dele, né, ali aqui do CCT, e a gente trabalhou já há bastante tempo, estamos, né, trabalhando, inclusive, publicamos até um artigo novo agora, nesse ano já, na revista Semina, então tem dados bem atualizados aí, né. Gente, eu vou começar a apresentação então, certo? Tá, então vamos lá. Então, o título do trabalho que a gente está participando aí para publicar esse artigo no Inova, no congresso aí da UDESC do CEPLAN, é Formação de microjatos e danos por cavitação em corpos de prova de alumínio. Certo, gente? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês microjatos, né? Como é que funciona essa questão aí, né? Então, alguns tópicos aqui de apresentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos, o processo de erosão por cavitação, o dispositivo de erosão por cavitação também, condições de operação e resultados experimentais. E também as conclusões, vamos falar o que é esse processo de cavitação. Gente, então, de maneira geral, o que é cavitação? Cavitação é um processo onde tem a formação de bolhas, é um fenômeno por formação de bolhas, né, que ocorrem em bomba d'água, bomba de água potável que a gente utiliza, né, em prédios, residências, enfim, escolas, hospitais. Tudo que tem bomba d'água tem rotor. Então, esse processo de cavitação ocorre dentro de rotores de bomba d'água e também em hélice de barcos. Hélice de barcos de diversos tipos de materiais, né? Alumínio, latão, cobre, aço, enfim, aço inoxidável, diversos tipos de materiais. E o que a gente vai falar aqui hoje, isso que eu falei são umas aplicações práticas, né? O que eu vou falar aqui hoje agora é a questão dos microjatos. A gente estudou os microjatos, é um assunto bem recente, né? Assim que eu digo assim, que continua sendo pesquisado e avaliado, né? É um fenômeno o fenômeno é antigo, né? Mas os nossos dados são dados bem atuais aí. Então, o nosso objetivo aqui? Estudar microjatos causadores de erosão por cavitação em corpo de prova em alumínio. Dois são os processos causadores, gente, da erosão por cavitação, microjatos e ondas de choque, né? Então, nesse trabalho aqui, o foco é que os microjatos, na sua parte mais teórica, os danos por erosão na parte experimental serão provocados pelo disco rotativo e serão avaliados pela observação dos PITs. Gente, e depois a gente vai ver isso aí, o PIT é avaliado onde? No microscópio eletrônico de varredura, o MEV, microscópio eletrônico de varredura. E de maneira geral, então, é importante citar que PIT é um fenômeno, um processo onde tem as bolhas vão atacando por atrito a superfície do material metálico, no caso, os corpos de prova de alumínio, nesse artigo aqui em específico, vai atacando e vai removendo as partículas metálicas. À medida que ele vai removendo as partículas metálicas, ele vai ficando pequenas erosões, pequenas crateras, pequenos espaços. E isso são pits, a gente chama de pits, né? Então a gente desenvolveu um equipamento para poder simular isso, tá? Então o que é um processo de erosão? Ele ocorre devido ao colapso de bolhas perto da superfície sólida, certo? Causando o que, gente? Microjatos. Então, isso aqui é um exemplo de um microjato, né, de um livro clássico lá do Benjamin e de Ellis, em 66. Então, o fenômeno, como eu falei para vocês, da cavitação, ele é muito antigo, mas continua sendo estudado cada vez mais, né, e a gente fez ensaios bem atualizados a respeito aí de problemas que a cavitação causa, né? Então, a gente desenvolveu toda uma equações matemáticas, fenômenos para poder ver como é que se comportam a formação dessas bolhas, né? E aí a gente desenvolveu isso, criamos esse artigo e submetemos aí ao Inova, né? Da UDESC CEPLAN, certo, gente? Então, esse aqui é uma bolha, né? Um microjato que formou, ele se forma nessa dimensão como está aí, né? Ou seja, nesse formato aí, né? Aqui, gente, é interessante observar que foi observado aqui, ó, no Instituto da Califórnia, em 95, né? Foi feita uma pesquisa, tem 17 imagens aqui, ó, da formação do microjato.
1, 2, 3, 4, 5, até o 17, né? Então, aqui são 2 microsegundos, que é tudo muito rápido. Eles conseguiram pegar uma imagem por meio de uma câmera bem específica para verificar o quê? O comportamento, gente, da bolha, da formação dessa bolha. Então, a bolha ficou do jeito que está aí, né? Então, intervalos aí de 2 microsegundos e a largura da imagem é em torno de 1,4 milímetros, então bem pequena, né? Segundo os pesquisadores ali também na década de 90, ali, o Tomina e o Shima, né? Então, conseguiram pegar imagens, vão mostrando várias bolhas, do começo até o fim, né? Processo aí de formação que é muito rápido. Certo, gente? E aqui é uma superfície sólida, né, que ele está batendo ali, né? Os microjatos. Então, aqui temos os pequenos microjatos, né, que eles conseguiram pegar, ó, várias imagens, pegando, então, a formação de microjatos, essa formação aí de bolhas em superfície sólida, né? Esse aqui é um equipamento que nós desenvolvemos, né? Que ele é um equipamento desenvolvido aqui na universidade, mas a bomba, as motobombas são da Franklin Electric, né? Que era a antiga motobomba Schneider, né? Então, é tudo muito atual. Então, esse equipamento aqui foi desenvolvido. Aqui está a câmara de cavitação, ele funciona com um ciclo fechado, né? A água entra, circula pelo rotor e sai. Então, ela entra e sai um circuito fechado, né? Semelhante a um circuito é uma bomba d'água de que as bombas d'água da casa de bombas de um prédio, de um edifício, que tem a cisterna, tem a caixa d'água em cima, é bem semelhante. Dentro aqui da câmara de cavitação, nós temos o que ali, gente? Ó, esse aí é o disco intermediário, né? Esse é o disco intermediário e esse aqui é a parte fora. Essa parte fora aqui tem esses aletas, ou também chamadas de chicanas, e o objetivo aqui é evitar que a formação de bolhas ataque o resto da câmara, né? É para atacar basicamente só o disco, né? Então aqui a câmara já está um pouco danificada, né? Está mostrando aí a formação de bolhas, né? Muita bolha, muita formação de bolha, né, gente? Então, formação das bolhas na câmara aí. E aqui é o disco, que é como se fosse o rotor da bomba, né? E aqui nós temos os indutores de cavitação, que são esses furos aqui, ó. Aqui nesses espaços ficam os corpos de prova, né? Corpo de prova de alumínio, né? Aqui ficam os corpos de prova, né? O diâmetro do disco é 250 milímetros, certo? E então está mostrando esses detalhes aqui. Esse aqui são os corpos de prova de alumínio, gente, que eles ficam aqui, ó, nessas cavidades. E esses furos, o objetivo aqui é formar o quê? Aqui é para prender o disco lá no dispositivo lá da bomba, né? E aqui é para formar bolhas. Essas bolhas têm o objetivo do quê? Gerar mais atrito, mais bolhas para atacar a superfície do material. E porque isso aí, esse fenômeno de cavitação, ele ocorre assim, ele não é instantâneo. Aliás, ele é instantâneo em questão de microjatos. Mas aqui o nosso foco foi simular muita condição, uma condição extrema, né? Onde o material é atacado por bolhas, gerando o quê? Tal da erosão, certo? Então, aqui está o dispositivo montado funcionando, trabalhando, etc. Né? Aqui algumas características do nosso sistema da bomba, né? Do motor elétrico, do sistema da câmara. A gente chama aqui, né, gente? Nós chamamos de câmara. Ó. É a câmara de cavitação, que é essa aqui. Ó. Certo? Então, potência total 14,6 kW, potência efetiva 14 kW, rotação do disco aí em torno de 4.400 RPM, vazão de resfriamento é 8 litros por minuto, e a temperatura de trabalho da água potável é 37 graus. Né? Esse disco ele foi utilizado aí, enfim, disco rotativo associado a observações com microscópio eletrônico. Depois que nós deixamos aí 5 horas de tempo, né, trabalhando aqui, a gente removeu esse disco e a gente foi fazer uma microscopia eletrônica de varredura, no caso, para ver como é que se comportou, né, a questão da erosão das crateras, né? Essa máquina ela é atual, existe no laboratório do CCT, está em funcionamento, então exatamente é o que está ali nas imagens. Aqui é o microscópio de varredura, né? Na parte experimental aqui, ó,
Cobre de prova de alumínio comercial, 25,4 milímetros de diâmetro, ou seja, 1 polegada, né? Foram submetidos a 5 horas de operação, né, em condições de cavitação no equipamento. Foram feitos um processo de limpeza por ultrassom, foram, né, secados, né? E as suas superfícies também foram obtidas no MEV, né? Gente, aqui é possível ver a composição química desses corpos de prova, né? Foram 99,7 Vickers, né? E a temperatura de 37 graus. E aqui a composição química dos corpos de prova de alumínio, né? Certo? Então tem chumbo, zinco, alumínio, ferro, silício, ferro bem baixa quantidade, né? Cobre, manganês e magnésio, que são a composição química desses elementos, ou seja, é a nossa liga de alumínio que foi utilizada, né? Gente, aqui o que acontece? Após, aqui é a formação dos pits, ou as crateras, né? Então, está em tantas vezes de aumento, né? Aqui em torno de 100 micrômetros, né? O tamanho, para nós tomar uma referência. Então, observou o quê? Crateras circulares, escurecidas aí, né? E, ou seja, as bolhas foram batendo, 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 gerando várias crateras. Essa aqui é uma cratera que a gente observou, né? É a remoção de material, chamado PITS. E a gente fez diversos cálculos, né? Então, todos os PITS ali, os experimentos em condições de cavitação, eles foram usados para a medição de cálculo dos respectivos PITS, certo? Aqui, temos uma imagem também com 100 vezes de aumento após 5 horas, né? Então, essa tal resistência a novas deformações após a deformação plástica é possivelmente devido ao endurecimento, ou seja, à medida que as bolhas foram batendo e colidindo, gera uma deformação plástica. Essa deformação plástica, com o tempo ali, com essas 5 horas, gerou um endurecimento da superfície. Então, teve uma dureza significativa, maior do que a dureza original. Aqui a gente pode ver as crateras, várias delas, né? Tinha em torno de 1 milímetro aqui, ó, 20 vezes de aumento, 1 milímetro de referência, várias crateras no nosso corpo de prova, né? E, então, a erosão do alumínio foi causada por microjatos aí, ó, foram atacando as superfícies perpendiculares, causando essas crateras aí, quebrando aí esse filme de alumina, né? Com pouca perda de massa. Então, só lembrando que teve muito pouca perda de massa aqui nesses corpos de prova, né? Em torno de 1 miligrama, mais ou menos. É uma massa muito, muito pequena. Gente, agora umas principais conclusões que nós tivemos aí. Então, nenhuma perda de massa significativa foi observada durante o processo, né? O que gerou esse endurecimento superficial e térmico aí levou possivelmente ocorreu um endurecimento superficial e térmico que levou à deformação plástica em vez da perda de massa, aumentando essa resistência, né? Então a gente já falei sobre isso. Teve um aumento da resistência nas crateras pela colisão das bolhas, certo, gente? Houve uma colisão significativa e aumentou até a dureza, né, das crateras que foram medidas também, microdureza. O equipamento funcionou muito bem, produzindo danos de cavitação das superfícies do cobre de que era o nosso objetivo, né? Foi possível visualizar os danos de superfície após as 5 horas de cavitação, o processo de cavitação, né? E depois usamos o microsobretudo de varredura. Só lembrando vocês que aqueles furos que tinha lá ao lado dos corpos de prova era para aumentar a quantidade de bolhas, né? Ou seja, a cavitação é uma formação de bolhas assim, intensa, né? Para gerar um processo mais intenso, né? Claro que no dia a dia, às vezes, a quantidade de bolhas é bem menor, né? Então, aqui o nosso foco, como é um teste, um experimento, né? De pesquisa aí, né? de científica, né? O nosso foco é aumentar essas quantidades e tornar isso mais intenso, né? O modelo de microjatos hiperbólicos com equações matemáticas que nós usamos funcionou muito bem, certo? O escoamento também deu bons resultados, porque a viscosidade da água foi relativamente baixa. A compressibilidade da água líquida é desprezível, já que ela deve aparecer somente no estágio final. O colapso da cavidade, que é um processo muito rápido, cerca de milissegundos, a gente viu lá, né? Em 2 microsegundos, 2 a 4 microsegundos, conforme está no texto do artigo. E os microjatos, ou seja, mesmo que não seja possível visualizar a forma dos microjatos na literatura, os resultados de distância de tempos obtidos aqui são próximos dos disponíveis na bibliografia, ou seja, uma boa aproximação aí, né, com os fenômenos
que já aconteceram, ou seja, o resultado de uma boa aproximação com o fenômeno dos microjatos. Gente, obrigado pela apresentação, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço pela oportunidade de estar participando aí do Inova, né, na UDESC e no CEPLAN, e eu estou aberto a perguntas, questionamentos aí, né? Obrigado por enquanto.